Muito bem, pessoal. Nesse método aqui, nós vamos ver... Nesse método, nós vamos ver como se usa um software. Imagine que você amou as minhas aulas, que você adorou e que você achou muito interessante, vamos admitir isso, mas que você, infelizmente, você não tem muita habilidade com números. Então, pessoal, os softwares que são desenvolvidos servem para isso, para nos ajudar. Eu vou mostrar, né? Eu tenho outras planilhas também, mas eu vou mostrar só esse Servap, dizer algumas coisas que ele faz e tentar dar uma aula demonstrativa aqui para vocês dizer, poxa, eu gostei desse programinha, pessoal, disponibiliza aí pra gente. Quem sabe um dia eu posso estar usando ele para alguma coisa, né? Nem seja para uma monografia aí, né? E esse software aqui, o Servap, ele é gratuito, ele é chamado Sistema de Estimativa da Evapotranspiração, gratuito, tem na internet, você pode ir agora na internet, no Google, colocar lá, download, espaço, Servap, né? Aí ele vai aparecer vários links, eu acho que o primeiro link lá, você clica, ele já vai direto e tem lá, download, aí você faz o download, clica no bichinho lá e faz a instalação, é bem facinho, roda no Windows, é bem levinho, tranquilo, tá? Então nós vamos ver como é que se usa esse programinha no cálculo de lâmina de água em hortaliças, tá? Uma apresentação Servap se faz necessária. Eu vou ter que minimizar aqui a tela e entrar no programinha, tá certo? E vamos ver o que é que ele faz. Eu vou dar uma minimizada aqui e aproveito para verificar se está gravando. 1 minuto e 37, ok, está rodando o tempo, beleza. Então eu vou abrir o programinha, ele já está instalado no meu computador, tá? Não vou mostrar como se instala não, porque é facinho, é só seguir os passos. Tá aqui, ó, Servap, esse íconezinho aqui, ó. Eu vou abrir ele. Tá? Deixa ele abrir aí. Ok, ele tem essa aparência, Servap, Sistema de Estimativa de Evapotranspiração. Tem esses vários menus, cada menu desse serve para uma coisa. Por exemplo, eu posso aqui ir aqui em métodos e ele vai dar vários métodos de determinação de ET0 e de ETC, né? Porque você entrando com... Depois você... Por exemplo, eu vou entrar aqui no método Hargreaves aqui, só nesse aqui, mas eu poderia ir para o Montite, tem um tanque classe A também, eu vou só no Hargreaves Samania. Tá? Eu não falei para vocês que o cálculo da evapotranspiração, só calcular a evapotranspiração, ele é muita coisa, né, na irrigação, né, mas só você calcular ele não adianta, você tem que calcular ele e aplicar, usar. Né? Então, nessa tela, ele abre, né, uma janela que vai permitir você calcular a evapotranspiração. Para mim não ocupar tempo com cálculo de evapotranspiração, exclusivamente evapotranspiração, eu não vou dizer como eu faço esse cálculo aqui, eu não vou. Tá? Mas é bem facinho. Né? Quando voltarmos às aulas presenciais, se você quiser, eu posso dar uma aula para vocês. Você me chama, dá uma aula com aquele software aí pra gente, que a gente gostou e tal. Então eu não vou dizer como se faz o cálculo da evapotranspiração, porque na metodologia de calcular, que eu vou mostrar para vocês agora, que é o que interessa, é calcular lâmina e tempo, já calcula. Tá? Mas assim, você só vai usar, o que eu quero dizer para vocês, só vai usar esse menu aqui, ó, se você quiser calcular a evapotranspiração, né, por um desses métodos aqui. Só que se você, professor, beleza, eu aprendi a calcular a evapotranspiração, isso não é nada. Você tem que fazer alguma coisa com ele. A evapotranspiração serve para cálculos posteriores. Então, eu não vou ensinar como se calcula a evapotranspiração, nem pelo pneumatite, nem pelo Hargreaves, nem pelo tanque classe A. Tem esses outros aqui, ó. Alguns aqui eu nem conheço. Né? Como é que se calcula? Talvez seja até fácil, não? Mas eu não vou coisar, porque não vai atender aqui as necessidades dessa videoaula agora, que é usar o Servap para cálculo de lâmina e de tempo, tá bom? Então não se preocupe com isso aqui agora, não se preocupe. Né? Na verdade, se você estiver aplicando irrigação e quiser calcular tempo de irrigação, você nem se preocupe com isso aqui, você nem precisa vir aqui não, porque na metodologia que eu vou mostrar para vocês, ele já faz esse cálculo. Tá bom? Então, o que você vai se preocupar, a primeira coisa é aqui, ó, você vem aqui, utilitário, aí tem aqui, ó, planejamento da irrigação, aí tem aqui cadastro. Isso aqui é a primeira coisa que você tem que fazer, cadastro. Você vai cadastrar o campo, que é, digamos, a fazenda, né? Alguma coisa, algum dado relacionado à fazenda. E depois você cadastra a cultura. Vamos aqui na parte de cadastro de campo. Então, não venha para cá agora, tá? Você pode vir logo aqui, utilitários, planejamento, cadastro. Isso aqui você tem que fazer, você tem que cadastrar. Quando eu clico aqui em campo, aí aparece essa tela aqui, né? Essa tela. Eu posso, por exemplo, incluir. Deixa eu ver aqui, incluir, o que é que vai acontecer. Incluir, tá? Quando eu clico aqui em incluir, aí zera tudo, né? Então, eu vou preencher isso aqui, tá certo?
Então, por exemplo, qual é o código do campo? Esse código de campo aqui, pessoal, deixa eu só cancelar agora. Deixa eu voltar aqui, ó. O que é esse código de campo? Estação... Ah, perdão, professor. Perdão, pessoal. Nós temos que vir para cá. Ah, tá. Desculpa, perdão. Nós temos que vir para cá primeiro. Estação, cadastro. Estação é a sua fazenda, a sua propriedade. Você vai ter que cadastrar aqui. Aí abre essa tela. É a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Então, já está cadastrado aqui, ó, a Escola Agrícola Jundiaí. Cadê? Tá aqui, ó. Eu já cadastrei. Eu dei um código para ela. Se eu for cadastrar uma outra, né? Eu coloco aqui, ó, incluir, né? Aí vem essa linhazinha branca, aí eu coloco um código que não esteja aqui, tá? Então eu botei, quando fui incluir a Escola Agrícola Jundiaí, eu botei 3333, 5 vezes aqui o 3. Podia ser qualquer número, tá? Com 5 dígitos. Então você vai criar um dígito aqui, cria um nome, né? Eu coloquei aqui, ó, Escola Agrícola Jundiaí, e aí você vai colocar a latitude, a longitude e a altitude. Aí eu peguei dado de GPS, né? Fui com o GPS lá na escola, isso aqui eu acho que é lá da horta. E eu coloquei aí o GPS lá por 3, 5 minutinhos e ele pegou a latitude da escola, 5,85 graus, a longitude 35,33 graus, né? E altitude 48 metros ali em Macaíba, que foi o GPS me deu naquele momento ali, tá? Como nós estamos trabalhando abaixo, né, da linha do Equador, a latitude tem que ser colocada aqui negativa, tá? E como nós estamos a oeste, né, do meridiano de Greenwich, a longitude também tem que ser negativa. Então um detalhe, né? Tá trabalhando aqui no Brasil, negativo, negativo aqui. Se eu for fazer esse cálculo aqui, né, usar esse programa lá para os Estados Unidos, por exemplo, então teria que ser positivo lá, porque lá está acima da linha do Equador e eu acho que é leste, não é oeste, a longitude é leste. Tá bom? Então isso aqui é só preencher. Coloca o código, cria um nome aqui para a estação, né? Fazenda Pituba, por exemplo, e coloca latitude negativa, longitude negativa e altitude, né, positiva mesmo, tá? E onde é que eu posso pegar esses dados? No Google, cara. Vai lá, Google Earth, por exemplo, que é um outro programinha que você, quando abre, que localiza a sua propriedade, ele já dá a latitude de onde você quiser. Se eu quiser a latitude da horta, eu tenho. A latitude e longitude lá do pomar da escola agrícola, do pomar lá em cima eu tenho, lá perto da bomba, por ali, nos cajueiros, né? Então eu tenho também. Então é só você achar uma maneira de você poder pegar esses dados aqui. Ou vai no Google e você vai pegar uma latitude, longitude e altitude que aparecer lá. Pode ser usar aquela latitude? Pode também, né? Só que ela não é bem específica da localidade, né, onde você está com a sua cultura, né? Esse aqui é da horta. Então vamos supor que a gente esteja cultivando um melão, por exemplo, aí lá na horta. Então, como já está aqui gravado, ó, a escola agrícola já está gravado, eu não vou incluir, porque já está aqui, né? Mas se não tivesse, eu colocaria esses dados. Isso aqui tem que estar em graus, né, pessoal? Geralmente quando você pega no Google, pode estar lá graus em minuto, você converte para graus. Você já sabe fazer isso, eu acho, né? Tá bom? Então você vai incluir, cria um código aqui, 00000, né? Aí vem aqui para dar um nome, né? Fazenda. É a primeira coisa que você tem que fazer. Fazenda Pituba. Deixa eu botar aqui, Fazenda Pituba. Opa, Pituba. Latitude, vou criar aqui, mas não vou gravar não. Menos 5,37 graus. Longitude, menos 30,65. E aqui a altitude, 15 metros, vamos supor. Né? E você pega, pronto. Depois que você colocar isso aqui, você aperta em gravar. Eu vou apertar aqui em gravar. Aí gravou, já está aqui, fazendo Pituba. Tá? Só que eu vou apagar para não complicar aqui quando eu estiver estudando, porque isso aqui é um dado qualquer. Tá? Então eu vou, deixa eu ver se consigo excluir, remover. Ó, removi ela. Mas a escola agrícola já está aqui. Então é a primeira coisa que você tem que fazer. A primeira coisa que você tem que fazer. Então vamos gravar aqui e vamos voltar a fechar. Voltar e fechar. Aqui na estação, cadastro do campo, né? Estação, aqui consultar para você ver quais são as estações que está cadastrado. Então, sem problema. Consultar, não precisa vir aqui não. Utilitário. Agora eu vou aqui, ó, planejamento da irrigação, cadastrar aqui o meu campo. Mas já está cadastrado lá. Só que antes de você fazer esse cálculo, você tem que vir aqui também. Agora chegou o momento de você vir aqui. Primeiro vai lá, depois vem aqui. Vou cadastrar o meu campo. Quando você vem aqui, ó, aí aparece dado de Campina Grande, que está lá naquela lista, que já está cadastrada. Só que você quer fazer o cálculo que você quer fazer é para quem? É para a escola agrícola. Então tem que aparecer a escola agrícola aqui. Como é que você faz? Incluir, ó. Aí você vai repetir, né? Então eu esqueci os dados de latitude, eu vou ter que voltar lá e anotar. Então deixa eu fechar aqui. Estação,
Consultar, vou ter que consultar aqui Escola Agrícola de Jundiaí, cadê? Tá aqui, ó. Eu vou anotar aqui num papel, é menos 5,85, né? Acho que é 5,85 de latitude, menos 35,33 de longitude e 48 metros de altitude. Pronto, só anotei para me poder ir para lá agora. Então depois você faz esse cadastrozinho aqui, né, pessoal, que eu lhe ensinei, né? Faz o cadastro, incluir, né, grava e fecha. Aí você vem aqui agora, utilitário, planejamento da irrigação, cadastro, campo. Tem que aparecer aqui. Eu vou incluir, porque não está Escola Agrícola de Jundiaí. Se tivesse, eu já poderia continuar, então eu tenho que incluir. Aqui, qual é o código que eu dei lá? Foi 3, né? Então eu boto tudo 3, ó. Certo? Local do campo, eu escrevo Escola, né? Agrícola de Jundiaí, AJ. Esse é o nome que eu dei lá. Qual é a latitude? Menos 5, tá, pessoal? 85. Qual é a longitude? Menos 35,33. E qual é a altitude? 48. Ele vai usar esses dados aqui para poder calcular a evapotranspiração, né? Certo, pessoal? Qual é o espaçamento de planta? Aí você dá o espaçamento entre plantas, se você quer, né? Vamos supor que você queira fazer esse cálculo aqui para melão, né? Qual é o espaçamento entre plantas? É 0,5. Vamos usar o mesmo do nosso exemplo. E qual é o espaçamento entre linhas? Tá? É 0, entre linhas é 2 metros. 2,02. Tá só 2, tá certo? Qual é a vazão do gotejador? Vamos botar aqui 1,6 litros por hora. Tá bom? Aqui você vai botar aqui, qual é o número de gotejadores? Que número de gotejadores é esse? É o número de gotejador por planta, que nós vamos considerar que seja de 2 metros entre linhas e 0,2, né, entre os gotejadores na linha, o que vai dar 2,5. Lembra no cálculo que a gente fez do método 3? Deu 2,5 gotejador por planta, né? Você vai lá e calcula. Professor, mas a mangueira que eu estou utilizando são mangueiras que eu vou deixar espaçada entre linhas 2 metros, e a distância entre os gotejadores não é 0,2, é 0,3. Então você calcula. É só pegar a distância entre plantas na linha, que no caso é 0,5, né? E dividir por 0,3, que é a distância entre os gotejadores na linha. Aí daria, no caso, 1,7, 1,6 gotejador. Eu fiz o cálculo aqui na calculadora. Mas no nosso exemplo que eu vou dar para vocês, os gotejadores estão espaçados na linha lateral de 20 em 20 centímetros. Tá bom? Então, fazendo o cálculo, pegando 0,5 dividido por 0,2, vai dar 2,5. Deixa eu só conferir aqui. 2,5 gotejador por planta. Eficiência do sistema. Qual é a eficiência do sistema de irrigação? Aí, pessoal, você tem que ir no campo e fazer essa prática. Eu mostro para vocês nas aulas presenciais como é que a gente mede a eficiência de irrigação em um sistema por gotejamento. Tá certo? Seja de microaspersão, seja de gotejamento, né? Eu mostro para vocês, né? Não sei como é que está o sistema de irrigação lá da escola. Se estiver funcionando direitinho e voltando, vocês quiserem essa prática, aí a gente pode agendar e a gente faz essa prática para vocês. Eu me comprometo em fazer isso. Tá bom? Eu vou jogar um valor aqui. Essa eficiência de irrigação aqui é decimal, tá, pessoal? Eu tô com um pouquinho de dúvida se é decimal, porque não está indicando aqui, mas eu vou deixar em decimal. Pelo valor eu vou ter a certeza se é decimal ou não, mas eu vou colocar em decimal. Então vamos supor que o nosso gotejamento esteja com eficiência de 0,90, tá? 0,90 ou 0,9, ou seja, 90%. Então é um dado que você não vai chutar isso aqui não. Professor, mas meu livro de irrigação diz que o sistema de irrigação por gotejamento, a eficiência de irrigação varia de 90% a 95%. Eu posso usar uma média? Não, não use. Tem que ir no campo e medir, tá certo? Para você ser mais preciso em seus cálculos. Então vou botar aqui 0,9, né? Eu não vou botar 90 não, porque senão vai modificar o número não. Vou botar 0,9 porque eu estou achando que é decimal mesmo. Aqui é a área de molhamento, pessoal. Essa área de molhamento, você teria que saber qual é a área em metros quadrados que o seu gotejador, né, está formando no momento que você deixa, por exemplo, 2 horas irrigando, né, que aí ele já penetra bem e o bulbo úmido, ele dá uma abertura e você consegue calcular a área de molhadura, né, a área molhada, em relação à área ocupada pela planta, que é 2 por meio ou 1 metro quadrado. Então você teria que calcular. Nesse caso, pessoal, eu vou dar uma recomendação. O conselho que eu dou para o uso desse CEVAP, para ficar os cálculos quase exatamente igual ao método 3 que eu dei para vocês, lembra do gotejamento, do exemplo do melão, no vídeo anterior?
né? Então esse CEVAP ele usa as fórmulas, aquela fórmula lá, tá? Então assim, para ficar esse cálculo bem igual àquele lá, eu aconselho você colocar aqui 100%. Professor, mas o gotejamento não molha 100%. Eu sei que não molha. Mas não calcule isso, não. Eu poderia eu posso dar uma justificativa melhor presencial. Para não ocupar muito tempo, eu vou evitar esse comentário do por que eu estou botando 100% e não aconselhando vocês a calcularem, tá? Eu vou deixar isso, não vou fazer esse tipo de comentário, mas se vocês me procurarem, eu consigo tentar explicar para vocês alguma coisa. Mas o conselho que eu dou no momento, bota 100% aqui, cara. Porque se você botar 50%, se você for calcular essa área molhada no sistema de gotejamento, ela vai dar muito pouco. E aí quando você faz o cálculo, né, o tempo de irrigação, pessoal, dá muito curto. Ó, eu disse que não ia comentar, já estou comentando. É muito baixo. Aí você pode dizer, professor, sinceramente, o senhor aplicaria esse tempo aqui? Eu diria, de jeito nenhum, eu não arrisco. Por isso o conselho que eu estou dando, bote 100% aqui, tá bom? Bote 100% e vamos embora. Lembrando, é para gotejamento que eu estou ensinando essa metodologia aqui para gotejamento. Para microaspersão, aí já é outra história, tá? Então bote 100%, vamos gravar, ó, gravei, está aqui. Então meu campo está gravado, ó, eu posso fechar agora, tá bom? Posso fechar. E aqui, ó, nesse utilitário, planejamento, cadastro da cultura, tá? Aqui no cadastro da cultura ele só pede para você criar, posso incluir aqui uma cultura qualquer, ó, incluir, aqui, dou um código 00011, né? O nome da cultura, se não tiver aqui, e coloco os coeficientes de cultivo de acordo com os estádios de desenvolvimento. Não vou entrar em detalhe nesse estado de desenvolvimento, senão vai pegar um bocado de tempo aqui. Aí eu disse, olha, vai ter que estudar um pouquinho, né, o que é esse estado de desenvolvimento. O coeficiente de cultivo, pessoal, serve para calcular o quê? A evapotranspiração da cultura. E ele depende do estado de desenvolvimento da cultura, tá certo? Aqui eu tenho já o coeficiente de cultivo para algumas culturas. No caso aqui, melão, ó, tá aqui, eu peguei da internet. Melão, tá certo? Dos 4 estágios de desenvolvimento dela. Então eu vou fazer um cálculo para vocês, considerando que o melão está nesse estágio 3 aqui, né? Já está com mais de 80% de área coberta pela a copa da planta, né? A área sombreada, é mais de 80%. Então o coeficiente cultivo é de 1.2. Eu vou fazer esse exemplo nosso aqui para 1.2, mas digamos, o pessoal acabou de plantar melão, então é 0,3. Eu vou usar esse coeficiente aqui, né? 1, 2, 3, até 3 semanas por aí. Eu vou usar esse 0,3. Até 10% de área sombreada, na verdade, né? Esse estágio 1 aqui, né? O KC do estágio 1. Até a planta estar com 10% de área sombreada. Então é ir no campo, medir a área sombreada e fazer o cálculo, né? Que não é difícil de se fazer, tá bom? Então a cultura já está aqui, né? Eu não vou cadastrar, então eu vou só vou gravar, não precisa nem gravar, é só fechar mesmo, porque eu não mudei nada. Pronto. Agora eu estou pronto. Então imagine que só isso foi para você carregar o programinha. Agora eu quero que ele calcule. Vamos lá então. Eu quero que eu calcule. Utilitários, planejamento da irrigação, métodos, tá? Esse calcular, ele calcula algumas coisas que eu não vou explicar para você. Eu não sei o que é isso tudo aqui não, mas por exemplo, aquela radiação extraterrestre, tá aqui, ó. Ele calcula a radiação extraterrestre para o dia específico. Está aqui, ó, radiação extraterrestre. Aquele RA que a gente utiliza naquela tabela para calcular pelo método de Hargreaves-Samani, né? RT0. Então, eu posso saber o RA de hoje, que é 29 de junho, né, se eu quiser. Enquanto que se eu for usar aquela tabela é só do dia 15, tá bom? Mas isso não interessa para nós aqui, esse calcular, não interessa para nós. Só aqui, ó, planejamento de irrigação, método, aí você escolhe. Quer o de Penman-Montite ou o de Hargreaves? Eu vou escolher o de Hargreaves, tá bom? Que é o que a gente viu, tá? Se você escolher o Penman-Montite, precisa de umas coisinhas que também não é difícil de você conseguir não, tá? E o de tanque classe A também não. Então eu vou usar o Hargreaves que vai exigir menos coisa, tá? Hargreaves aqui, ó. Aí aqui, ó, código de campo, aí tá 0, né? Tá 1 aqui, do último cálculo que eu fiz, mas eu não quero, eu quero inserir, né? Eu vou inserir um outro aqui, né? Mas vai ser o mesmo, que eu acho que o 0, não sei se a escola agrícola não é o 0 não, né? Escola agrícola é o 3, ó, é o 3, eu vou escolher esse aqui, ó, tá certo? Vou escolher esse aqui, ó, ou clica aqui ou aqui, aí eu vou cadastrar, não, vou dar um ok, né? Vou dar um ok aqui, ó, cadastrar e se eu fosse colocar. Pronto, deu ok, aí veio pra cá, aí veio escola agrícola, né? Então aquele dado de latitude, de longitude, está tudo anotado aqui. O programinha vai usar aqueles dados que você colocou para poder calcular a evapotranspiração, calcular o tempo, calcular a lâmina, tá certo? E aqui eu vou selecionar o coeficiente cultivo. Então eu clico nesse ponto de interrogação, a cultura ó, é melão, eu vou fazer um cálculo para uma planta já adulta, já 1.2 o coeficiente cultivo, tá certo? Se fosse a planta novinha, né, eu colocaria 0.3, mas eu vou colocar aqui 1.2, tá? E dou um ok, ó.
certo? Pronto. Aí aqui eu coloco o quê? A data de hoje, né, que é 29/6/2021. Aqui eu vou colocar o turno de rega. Pessoal, em melão você utiliza um turno de rega de meio, né, ou 1, tá certo? Porque é uma cultura bem exigente em água. Meio é quando você está considerando que você vai regar 2 vezes por dia. 1 é a cada 24 horas, né? Se for 2, é a cada 48. Mas em melão não se usa turno de rega 2 dias, não. É de meio ou 1. Eu vou colocar aqui para meio, tá? Então, o resultado que sair, você sabe que você vai ter que aplicar isso aqui 2 vezes por dia, tá? Se eu colocar aqui 1, é uma vez por dia só, tá certo? Eu vou colocar aqui meio, 0,5. Então, é um turno de rega que você joga aqui. Você, conversando com o pessoal, com um pouco de experiência, ou simplesmente calculando, pegando a análise de solo, fazendo uma estimativa, você vai chegar a uma conclusão mole-mole que o turno de rega vai ser entre meio e 1 para melão, tá certo? Então, bota aqui meio. E aí você vai colocar só a temperatura máxima e a mínima, tá bom? A máxima e a mínima. Hoje, eu olhando aqui no meu aplicativo de celular, a temperatura está em torno de 31 graus e a máxima, né? E a mínima de 20. Professor, e a média? A média é ele que calcula. Ele vai calcular aí. Pessoal, só isso aí. Fez aquele cadastro, colocou aqui essas informações, depois você vai só gravar. Quando gravar, ele vai calcular a minha ET0, vai calcular o volume de água que eu vou aplicar, né, por planta, vai calcular a lâmina, ele converte esse volume em lâmina e calcula o tempo. E para nós o que interessa é isso aqui, ó. Então eu vou gravar aqui, ó. Tá aqui, né? A ET0, por isso que eu não quis mostrar como se calcular a ET0 por esses métodos, porque a ET0 vai ser calculada aqui também. Então ele já calculou a ET0 pelo método da Hargreaves-Samant, 4.17 ou 4.2, né, milímetros por dia. Calculou também o volume que você vai aplicar nesse dia, né, para a cultura com aquele estágio 3 de desenvolvimento, né, já é uma planta já adulta, bem coberta, 26 litros por planta, 26,5, né, litros por planta, e a lâmina de 2,95 mililitros. O tempo que você vai colocar, 1h55. Lembrando, como eu vou ter aqui meio, ó, o turno de rega, significa dizer que eu vou dar 2 períodos de 1 hora ou de 2 horas. 2 períodos de 2 horas, perdão. 2 períodos de 2 horas, tá certo? Professor, e se eu quiser modificar alguma coisa aqui, botar aqui para um dia só? Então você altera aqui, ó. Aí você altera o que você quiser aqui, a data, isso aqui você não altera mais não, né? Teria que começar de novo. Fecha e começa de novo. Eu posso alterar aqui para um dia, deixa eu ver o que acontece quando eu boto um dia aqui, ó, temperatura mesma, e vou gravar agora. Aí foi para 3h51, claro, né? Você aplica 3h51 e serve a água para um dia. Eu particularmente, sinceramente, eu acho muita água para se aplicar numa irrigação só para melão, eu acho. Tá bom? Eu acho mais interessante você dar um intervalo aí de 2 irrigações por dia, tá bom? Então aqui você já está vendo. Agora vamos supor que você queira aplicar água na primeira semana, na primeira semana, a cultura está ainda na fase de plântula, né, pequenininha e tal. Vamos lá, vamos alterar aqui, ó. Aliás, se eu clicar em alterar, eu não consigo mudar aqui o KC, né? Então eu tenho que fechar e começar de novo. Utilitários, planejamento, métodos, Hargreaves. Aí aqui eu vou inserir, apareceu inserir, aí eu consigo inserir um novo código ou um novo coeficiente de cultivo que eu quero agora. Eu vou inserir aqui o código, que é da Escola Agrícola. Vou inserir agora o coeficiente de cultivo. Vou botar aqui para a primeira semana, digamos. Ó, melão, né, estágio 1, né, primeira semana. Né. Vou dar um ok aqui, ó. Aqui eu vou botar a data de hoje, que é 29/6/2021, tá? Aqui o turno de rega, eu vou botar meio, né, 2 irrigações, né, meio. E 30, eu falei 31 e 20, não foi? Vou botar aqui 31 graus e aqui 20 graus de mínima, tá? Essa é a estimativa para hoje, aqui em Parnamirim, tá? O mais interessante é você instalar um termômetro de massa mínima no campo e fazer a medição lá todos os dias. Pronto, coloquei só isso, cara, gravar. Opa. Pronto. Calculou ET0, calculou o volume de água que você vai aplicar, claro, deu 20 litros, né? No outro exemplo que eu dei, porque a gente utilizou um coeficiente cultivo de 1.2, aqui eu estou utilizando de 0.3, aí o volume 6.6 litros, baixou bastante, a lâmina 0,74 milímetros e o tempo 28 minutos, tá certo? Aqui já é o tempo para aplicação de lâmina bruta, né, pessoal? Porque você não colocou o coeficiente cultivo lá, 0.9, acho que foi 9, né? 0.9, quando você estava cadastrando ali o campo, né? Você se lembra daquela parte lá, 0.9. Então deu 28 minutos. Aí você decide, 28 minutos, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou arredondar aqui logo para 30 minutos. Pronto, aplica 30 minutos aí e acabou. Então isso aqui, você está fazendo, esse exemplo que eu dei aqui para vocês, pessoal, é para gotejamento, né, de cultura. Pessoal, pode ser para mamão? Pode. Se for gotejamento,
Pode usar esse programinha que ele vai fazer esse cálculo aí. E ajuda você, mesmo sem você estar calculando manualmente, tá certo? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu não vou me estender mais e dizer o que mais que ele pode calcular, ou dar outro exemplo. Vamos fazer um exemplo com microaspersão, porque eu não vou cobrar o uso desse programinha. É apenas para você se despertar, se você gostar da área de irrigação e quiser ter essa ferramentazinha, praticar mais o uso dela, para aprender um pouco mais. Aí despertar o interesse de vocês. Tá? Mas não vou cobrar nada disso que não o uso desse software. Tá bom? Ficamos por aqui, né? Eu vou preparar a nossa última avaliação, que é a terceira, né? Para ver, tomara que não fique ninguém em recuperação, e aí vocês passam e tá todo mundo feliz, né? Tirando nota 10 aí, tá bom? Então vamos ficar por aqui. Eu vou simplesmente fechar agora e encerrar a gravação, pessoal. Fique com Deus e sejam todos felizes.